Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um CPT na TV. Com muita alegria a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado ao 12h30 a gente quer trazer o melhor conteúdo da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que traz muita música, mensagens, entrevistas e bate-papo sobre diversos assuntos 24 horas por dia em radiocpt.com.br e também com transmissões por vídeo no facebook.com/radiodaiel. E essa semana a gente quer abrir o cardápio da programação com um programa muito legal, Revista CPT, falando sobre Libras. Você sabe o que é Libras? Você conhece a língua brasileira de sinais? Inclusive, nós temos a nossa intérprete aqui, a Raquel Vazzi, fazendo a tradução para que os surdos possam acompanhar a nossa programação aqui do CPT na TV. E esse é o assunto, então, do Revista CPT com a Beatriz Raimann, professora Beatriz Raimann, falando sobre Libras e a importância da inclusão na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Confere aí. Evidentemente, como a gente trabalhou a vida inteira com escolas, eu sou francamente a favor de escolas para surdos, principalmente para as pessoas com perdas mais severas, mais profundas, porque inclusão, para mim, é dar condições de igualdade. Porque muitas vezes a inclusão que é feita não está em igualdade com as pessoas ouvintes. Entende? Porque ele não recebe o mesmo tipo de atenção, o mesmo tipo de explicação, a mesma condição. Eu acho que muitas vezes a melhor inclusão é estar numa escola de surdos, que é onde ele é profundamente respeitado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele é tratado como não tem colher de chá. Chegou tarde, não entra. Não tem a desculpa porque, não tem desculpa, né? Porque eu me lembro de uma história engraçada de um aluno que foi chamado para trabalhar nas eleições como mesário. Aí ele disse para mim: tu podia escrever uma carta e dizer que eu sou surdo e que eu não posso? Bom, vocês podem imaginar meu discurso, né? Não só tu vais, como eu vou chamar uma rede de televisão para ir lá te filmar, porque esse é um momento muito importante de tu mostrar o quanto o surdo é inteligente e é capaz. Então, assim, não tem colher de chá na escola de surdos. Não, as pessoas acham que é um lugar de proteção. Absolutamente não. É o contrário. É um lugar que ele é tratado como qualquer aluno, porque é isso que é a verdade. Né? E é onde tu pode aprofundar conhecimentos, tu pode, tanto assim que nós temos tantos alunos nossos que são professores universitários, fizeram mestrado, fizeram doutorado, e que tem condições plenas de competir, que é isso que tu quer, tu dá condições de competição, entende? Porque, claro que algumas situações, porque se tu pensar na prevalência da surdez, né, quantas pessoas surdas tem? Dá tempo de eu falar? Claro. Vou falar bem ligeirinho. A gente fez um estudo, eu vou voltar à questão, só quero fazer um pequeno parênteses. A gente fez um estudo alguns anos atrás, bastante pioneiro na UBRA, que foi o primeiro estudo de base populacional de prevalência da perda auditiva incapacitante, usando o protocolo da Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, essa foi a primeira vez que a Organização Mundial da Saúde permitiu que a gente usasse o seu protocolo e fizemos aqui. Qual é o resultado? Isso que eu quero chegar. O resultado é 6,8% na população, a gente tem que dizer na região sul, mas eu acho que é mais ou menos para todo o Brasil, das pessoas que têm perdas auditivas incapacitantes. Desses 6,8%, 5,4% têm perdas moderadas, 1,2% tem perdas severas e 0,2% tem perdas profundas. Tá? O que significa isso? As crianças, em geral, que têm perdas entre severas e profundas, deveriam estar numa escola especial. As crianças que têm perdas menores, os alunos que têm perdas menores, moderadas, é discutível. Talvez com aparelho auditivo, etc., tranquilo, se fez implante coclear, etc., pode ir para uma escola regular com algum apoio. Né? Então, por isso eu digo, para as crianças com perdas muito profundas, muito sérias, na minha opinião, a melhor inclusão é a escola especial. E só para deixar mais uma coisa na cabeça, assim, o que nos preocupou muito é que 19% têm perdas leves. O que significa que muitas crianças que estão em escolas regulares hoje podem ser portadores de uma perda leve de audição, que é uma coisa muito complicada também. Porque ele acaba não querendo perguntar, porque tem medo que não entendeu direito. Ele vai indo cada vez mais para trás
na sala de aula, cada vez se escondendo mais, cada vez tendo mais dificuldades. E, às vezes, o problema é uma perda leve de audição. Porque se você fizer um testezinho banal e só diminuir um pouquinho... Eu estou com uma perda bem grande pela idade, eu acho. Mas, assim, eu vejo o quanto é desconfortável quando você... Eu não tenho certeza que a pessoa diz. Você fica em dúvida. Não vou passar vergonha. Então, essas perdas também nos preocupam. E o Revista CPT vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br. Agora a gente quer convidar você também para acompanhar o programa Pergunte ao Pastor, onde o pastor Martinho Zonta, que sempre responde as perguntas que ele recebe por e-mail dos ouvintes em martinho@ielb.org.br. A pergunta deste programa é: o diabo é onipresente? Vamos agora abordar a pergunta que também foi encaminhada para o programa de hoje, e é a seguinte: o diabo é onipresente? Bem, eu não vou me alongar demais. Eu disse para o nosso amigo Eduardo, que está aqui conosco, que nós não devemos dar muito tempo para o diabo. Devemos falar mais de Jesus, de Deus, mas é necessário comentar sobre essa questão, porque é uma questão séria na palavra de Deus. E a primeira coisa é explicar o que significa a palavra onipresente. Oni é um termo grego, quer dizer em tudo, em todos os lugares, em todo o tempo. Ele está presente em todo o tempo. Essa é a palavra onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quer dizer, em outra palavra, imagine o seguinte: nós estamos aqui em Porto Alegre, alguém entrou em contato conosco aqui há pouco de Pato Branco. Imagina se no mesmo instante ele está aqui conosco e lá em Pato Branco. É possível? Essa é a pergunta. Ele é onipresente ou não? Bem, o que são os anjos? Por que eu faço essa pergunta inicialmente? Porque o diabo era o anjo da luz, era o Lúcifer, portador da luz, era o melhor anjo criado por Deus. Deus criou os anjos são criaturas de Deus. Isso está claro quando nós olhamos na palavra de Deus, onde nós encontramos expressões claras a esse respeito. Quando Deus nos diz que os anjos, a palavra de Deus nos diz que eles foram criados por Deus. E Lúcifer foi aquele que caiu da sua santidade e arrastou consigo muitos anjos que se transformaram em anjos maus. E este Lúcifer, este Satanás, foi aquele que tentou Adão e Eva para que eles pecassem, desobedecendo a Deus, daquela proibição que Deus tinha feito sobre o não usar o fruto proibido. Bem, então, Satanás, o diabo, é onipresente ou não? Vamos olhar uma palavra do Salmo 148, versículos 2 e 5. Diz o versículo 2 do Salmo 148: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Aqui está um texto que os anjos foram criados. E Satanás, o diabo, era um anjo, e ele caiu e se tornou o pai da mentira, o perturbador, o tentador. Então, ele é uma criatura. E essa qualidade de onipresença somente está em Deus e não nas criaturas. Então, se o diabo é um anjo caído, e os anjos são criaturas de Deus, ele não tem a onipresença. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, como justificar que as pessoas são tentadas aqui, lá no Nordeste, lá no Japão, no outro lado do globo terrestre, ao mesmo tempo? E aí nós encontramos uma outra verdade, que os anjos criados por Deus são em número enorme, são legiões, onde nós ouvimos da palavra de Deus que são em grande quantidade. Ouçam o que está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Diz assim: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, de novo fala que os anjos foram criados. E no versículo 5,
no versículo capítulo 5, versículo 11, diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Isso eram os anjos que estavam no trono de Deus. Mas imagina a quantidade daqueles que foram arrastados por Lúcifer para a perdição. São muitos anjos criados por Deus. E nós temos então os anjos bons que se mantêm com Deus, que são mantidos em Deus, e aqueles que caíram. Então, se alguém é tentado hoje aqui e ao mesmo tempo lá no Japão, é porque Satanás é o chefe das potestades más, como diz o texto do apóstolo Paulo. Nós temos no mundo, no universo, uma grande quantidade de anjos maus que também atuam, assim como atuam os anjos bons para o lado do bem, para o lado de Deus. Então, a tentação lá e cá ao mesmo tempo, não é porque Satanás é onipresente, porque o diabo é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, é porque existem muitos agentes do mal espirituais que atuam em todos os lugares. Então, do lado dos cristãos, então, nós podemos ter uma tranquilidade muito grande, porque Deus envia os seus anjos para cuidar de cada um de nós. Escute uma vez o que diz o Salmo 91, versículo 11, especialmente o versículo 11. Ele diz assim: porque aos seus anjos dará ordens, falando de Deus, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E assim ele vai falando. Deus, na sua misericórdia, usa os anjos bons e os envia para que cuidem dos seus filhos, dos filhos de Deus aqui no mundo. Filhos de Deus são todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E se você crê em Jesus Cristo, peça a Deus para que Deus mantenha seus anjos cuidando de você. Agora, um alerta: nunca tente orar pedindo para falar com os anjos. Nós devemos falar com Deus, para que Deus envie seus anjos para que cuidem de cada um de nós. Devemos falar com Deus para que Ele envie os seus anjos para que cuidem de nós. Então, uma das coisas também devemos dizer aqui nesse caso, eu sei que a pergunta é sobre a onisciência do diabo, mas eu quero alongar um pouco esse assunto e falar do seguinte: muitas pessoas acreditam que Satanás ou os anjos maus são a única fonte de suas tentações, de suas quedas, dos seus vícios, de suas fraquezas. E não acredito que a própria pessoa também é um problema, muitas vezes. Diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai do seu interior, isso é o que contamina o homem. E aí o apóstolo diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 15, assim: ninguém sendo tentado diga, por Deus estou sendo tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Esta é uma das coisas que é dito no texto. Deus não tenta a gente. A tentação não vem de Deus. E aí ele continua: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Pois havendo a concupiscência concebido, dará à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. A própria situação do próprio ser humano, sua própria carne corrompida, o tenta para o mal. Nem sempre nós devemos nos eximir da responsabilidade do pecado que nós cometemos. Então, claro que o diabo e seus anjos maus estão aí a nos tentar permanentemente. E nós devemos suplicar a Deus para que nos capacite, nos dê força, nos dê capacidade espiritual para enfrentar as tentações. E dizer como Cristo disse lá na sua tentação, lá no deserto: assim está escrito. E aí Jesus repetia a palavra de Deus para repulsar as tentativas de Satanás. E no final, Satanás se afastou dele, porque viu que com esta posição de Cristo ele não teria chance de vencer. E nós, nos apoiando na graça de Deus, no poder de Deus, e
enfrentando a realidade do mundo com a palavra de Deus, que nós cremos, com a verdade do Evangelho, nós também podemos vencer a vitória que Deus nos dá. E caminhemos então nesta segurança, acreditando que aos seus filhos Deus envia os seus anjos para guardar. Concluindo, o diabo não é onipresente. Só Deus é onipresente. E Ele está conosco. E Ele envia os seus anjos para guardarem a cada um de nós. Acredite nisto. E nós vamos viver muito mais tranquilos e muito mais abençoados. E o programa Pergunte ao Pastor vai ao ar toda sexta-feira às 2h da tarde em radiocpt.com.br. E o CPT na TV sempre traz uma mensagem como um alimento espiritual para as nossas famílias. Jesus é o maravilhoso. O nosso século é o século das maravilhas. Maravilhoso é poder conversar com um amigo que está no outro lado do oceano, através do telefone ou da internet. Maravilhoso é ligar o aparelho de rádio ou de TV e ouvir e ver os acontecimentos de todo mundo sem sair de casa. Maravilhoso é apertar um botão e iluminar toda a sala. Maravilhas, o homem as ouve, vê e utiliza. O mundo da ciência e da tecnologia é maravilhoso. Isaías, o maior profeta do Antigo Testamento, há mais de 2.700 anos, já falava em maravilhas. Ele falava de um homem que ainda não existia naquela forma como descreve. Um homem que ainda estava para nascer. E quem é ele? É esse homem que ele chama de maravilhoso. É o menino Jesus. É o Filho de Deus. É o Messias. É o Salvador. É a segunda pessoa do Deus triuno. A história de Jesus é uma maravilha. É o que existe de mais extraordinário e fantástico na história da humanidade. O ser humano se desviou da vida maravilhosa com seu Deus. Ele estava sendo levado pelas ondas do pecado para dentro de um lago vivo de fogo chamado inferno. Isto era contra o desejo e a vontade do homem Deus, Jesus Cristo. E para solucionar essa miséria humana, o Jesus maravilhoso inicia as suas maravilhas, seus sinais e os seus milagres. Sendo Deus, é maravilhosa a sua encenação humana. Milagroso é o seu nascimento. Nasce de uma mulher, nasce numa estrebaria, nasce pobre e humilde. E é o Emanuel, o Deus conosco. Maravilhosas são sua vida, suas obras e sua pregação. Como menino, ele discute com os doutores do templo em Jerusalém. Depois, ele acalma tempestades, purifica leprosos, solta a língua aos mundos, expulsa demônios, levanta coxos e paralíticos, ressuscita os mortos e anuncia uma nova mensagem, o Evangelho. Ele também combate a hipocrisia dos fariseus e saduceus, rejeita a salvação por obras humanas e apresenta-se como o único Salvador. Quem crer nele será salvo. Ele aponta para si e diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele assegura aos que ouvem: Quem vem a mim, jamais o lançarei fora. Jesus, um nome maravilhoso. Jesus, um nome que salva. Jesus, o maravilhoso. Este é o primeiro dos nomes divinos que o profeta Isaías confere a Jesus. Maravilhoso é sinônimo de milagroso. E o maior milagre que o maravilhoso Jesus realizou é a nossa salvação eterna com a sua morte e ressurreição. E o Revista CPT chegou ao fim, mas não fique triste não. Você está convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Assista também as nossas transmissões por vídeo no facebook.com/radiodaiel. Agradeço a audiência de todos e volto no próximo final de semana ao 12h30 aqui na Ubra TV. Um abençoado final de semana a todos e até lá. Tchau, tchau.